Olá, bem-vindos à nossa quarta unidade. E agora nós vamos falar sobre as preposições. O que são preposições? Classe gramatical invariável, ela não muda, que não se altera no contexto em que está inserida. Sua principal função é o quê? É unir, conectar um termo dependente a um outro termo principal para que ambos se completem em significação e sentido. Então ela dá uma espécie de posição dentro do texto, por isso preposição. Quais são os tipos que eu tenho de preposições? Eu tenho preposição de lugar, de modo, tempo, distância, causa, instrumento, finalidade. Só para você ter uma noção, o carro veio de Blumenau. Esse de, que é a preposição, está me dando ideia de quê? De procedência, de lugar. Outro exemplo, as cadeiras eram colocadas em fila. Esse em não é o modo como elas estavam colocadas, então é uma preposição que vem ajudar a conectar o colocadas ao fila, porque sem a preposição ficaria fora de contexto, ok? No seu material complementar você tem mais detalhadamente essas questões, eu só estou dando uma pincelada para você entender melhor. E vamos seguindo. Preposições essenciais. As que são, por natureza, uma preposição mesmo. Por exemplo, até, de, entre, sobre, para, sem, após, contra, operante, etc. São preposições que elas não têm outra classificação, são simplesmente preposições por natureza, ok? E as acidentais? Bom, é o oposto, são aquelas que pertencem a outras classes, mas que por algum acaso do contexto naquele texto, naquela comunicação, elas passam a ter valor de preposição. Por exemplo, conforme, segundo, durante, mediante, visto e assim por diante. O que são conjunções? Bom, falamos de preposições, agora de conjunções. Também são palavras invariáveis, elas não mudam, mas elas conectam e ligam também. Qual que é a diferença entre preposição e conjunção? Bom, a preposição liga palavras dentro de uma mesma frase. A conjunção liga duas frases, ou melhor, duas orações, e cria uma interdependência entre elas, ok? As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Vamos começar pelas coordenativas. O que elas fazem? Elas unem duas orações de sentido completo. Então, é uma oração que já tem o seu sentido completo, independente no contexto, e ela se junta a outra por meio de uma conjunção coordenativa. Ela só coordena. São das coordenativas, podemos citar ideia de soma, de adição, de agregação, que são as conjunções aditivas. É o caso do e, nem, não só, mas também, não só, como também. Olha o exemplo. Aquela criança não bebe refrigerante. Poderia parar aqui a frase. Mas eu coloquei um nem come doce, ou seja, outra oração independente, aquela criança não come doce, ok? E as conjunções adversativas? Olha a palavra adversativas, lembra o quê? Adversário, é o oposto. Então seriam mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Exemplo, eu gostaria de ir à festa, mas não será possível. Duas orações de sentido completo, porém interconectadas, coordenadas. Ok? E as alternativas? Conjunções alternativas me dá a ideia de escolha de pensamentos. Ou, já, já. Como assim? Ou você vem amanhã, ou nem precisa vir mais. Para você, ou você estuda, ou não vai entender a disciplina, entendeu? São alternativas. Conjunções conclusivas, elas unem duas orações com o sentido de conclusão. Olha só, gosto muito de dormir, por isso, qual é a conclusão? Estou indo deitar neste momento. Olha só, vários exemplos de conjunções conclusivas, logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, portanto, por conseguinte e assim por diante. E as explicativas? É quando você junta duas orações de sentido completo, porém a segunda vem dar uma explicação em relação à primeira. Como assim? Você foi reprovado no teste. Oração de sentido completo. Mas eu quero complementar uma explicação agora. Pois não estudou o suficiente. Entendeu? Essas duas orações não dependem uma da outra, por isso são coordenadas, não estão subordinadas. Agora, as conjunções subordinativas muda a história. Agora, as duas orações vão depender uma da outra. Uma será a principal e a outra oração será subordinada. E quem vai ligar essas duas? A conjunção subordinativa. Vamos lá. Traz ideia de causa quando é subordinativa causal. Porque, pois, como, porquanto e etc. Exemplo, João começou a chorar. A oração não tem sentido completo. Eu preciso de uma outra oração
para completar esse sentido. Então eu começo com uma conjunção subordinativa que vai conectar. Aí eu termino. Porque sua irmã o ofendeu. Agora sim eu fechei o período. E é uma subordinativa comparativa. Inicia uma oração que estabelece uma comparação. Exemplo, você é tão linda, não tem sentido completo, precisa completar com outra oração. Então, você é tão linda como sua mãe também era. Então eu comparei. Note que o sentido de comparação começa já pela conjunção. Se você conseguir pegar prática nessa identificação das conjunções, você melhora a sua interpretação de texto. Subordinativa condicional. Ela me dá a ideia de condição. Então vamos lá. Se chover, olha a condição, se chover no final de semana, o que vai acontecer? Não conseguiremos viajar. Então, pelo conectivo se, por essa conjunção subordinativa condicional, se, você já sabe que é uma condição. E a conformativa, olha só, me dá a ideia de acordo, uma conformidade entre as principais. E as principais conjunções são conforme e como, no sentido de conforme. Consoante, segundo e etc. Conforme você cresceu, se tornou ainda mais forte. Conforme você estuda, mais você aprende. Então, há uma conformidade, é meio que proporcional, né? Matematicamente falando. E a subordinativa concessiva? É uma concessão. O que é uma concessão? É que mesmo acontecendo algo, acontece uma coisa mais ou menos oposta ao que deveria acontecer inteiramente de um certo jeito. Indica uma ideia de contradição, é isso mesmo. Mas há a possibilidade de o fato acontecer, mesmo daquele jeito. Por exemplo, ainda que eu estude muito, 10 horas por dia, eu posso reprovar. Então eu posso dizer, embora tenha estudado 12 horas por dia, não passei no concurso público. É triste, né? Mas é uma concessão. Embora eu tenha feito o que deveria fazer e assim por diante. Subordinativa consecutiva, a ideia de consequência. Ele estava tão aflito que aconteceu o quê? Que não conseguia parar de chorar. Então, todas as vezes que tiver tão que, ou que tiver o que sozinho, de modo que, de forma que, de sorte que, você tem a ideia de consequência. Ele falou tanto que perdeu a voz. Que. Ok? E a subordinativa final, a ideia de finalidade. Não que terminou a frase. Finalidade no sentido de objetivo. Para quê? Alcançar o quê? Então, pediu autorização. Para quê? Para que pudesse sair. Então, esse para que me dá a ideia subordinativa de finalidade. E uma subordinativa proporcional. Olha quantos tipos de conjunção subordinativa nós temos. Traz a ideia de algo que aconteceu ao mesmo tempo que o outro, ou que ainda vai ocorrer. As principais são à medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais ou quanto menos e etc. Um exemplo, quanto mais eu viajo, mais amigos eu faço. Olha só, é uma ideia de proporção, é mais ou menos parecido com a conformativa, não é? Mas é proporção. Agora, a temporal, que dá a ideia de tempo, traz a ideia de condição de tempo, como eu acabei de dizer. As principais conjunções são quando, apenas, logo que e assim por diante. Exemplo, assim que eu saí da sala, meus alunos começaram a conversar, ok? E a integrante, outro tipo de conjunção agora. Essa conjunção integrante, ela não tem sentido sozinha. Ou melhor, ela não subordina nada, ela não coordena nada. Ela está lá apenas para fazer uma ponte de uma oração com a outra. Então ela traz a ideia de um complemento ao sentido da outra oração. Não no sentido de subordinar com aqueles outros sentidos que eu acabei de falar. Por exemplo, elas questionaram se eu estava preparado para me casar. Então, olha só, esse SE não é uma condicional. Elas questionaram o quê? Questionaram, eu estou preparado para me casar? Mas eles colocaram um se eu estava. Poderia dizer assim, eu gostaria que você me escutasse. Esse que é uma conjunção integrante. Ó. Eu gostaria você me escutasse. Mas eu coloco, eu gostaria que você me escutasse. Esse que não tem sentido nenhum, a não ser uma conjunção integrante. Ela apenas integra a frase. Ok? Vejo você na nossa última aula.